Boa tarde, Lô. Boa tarde. Olha só, nós vamos hoje falar sobre algo muito legal. Nosso podcast está trazendo várias informações, vários conhecimentos, dicas práticas sobre atenção, foco, concentração e aprendizagem. Tudo a ver conosco, né? Tudo a ver com o tempo que nós estamos. Então a gente está aqui para falar, gente, né, sobre algo que toca todos nós. Né? Qual estudante que não precisa pensar sobre isso, né? Na verdade, qualquer pessoa, qualquer trabalhador. Então vamos falar um pouquinho sobre atenção, o foco, as mídias sociais. O que você pensa sobre isso? Ou o que você tem lido sobre isso? Conta pra gente. Bom, Lu, ler é a minha atividade principal, né? Eu sempre trago muitos conteúdos aqui no Conexão Açaí. E com você também a gente tem uma troca muito intensa, tanto de leituras como de informações e conexões que nós vamos fazendo entre as leituras também. Esse assunto da atenção, do foco, realmente é alguma coisa que é um tema super atual, todos nós precisamos. Eu falo que eu, como estudante profissional que sou, como eu tenho percebido e tenho melhorado o foco e a atenção ao longo do tempo, mas como a gente também sempre fala aqui, é questão de autoconhecimento. Só que no podcast de hoje é importante a gente falar algumas descobertas científicas, que foram realizadas através de pesquisas, que pequenas mudanças diárias, pequenas quebra, né, de maus hábitos, principalmente como ela faz diferença ali ao longo do tempo. Então, a ideia aqui hoje nesse podcast é realmente a gente trocar essas informações, falar o que eu vou compartilhar, o que eu tenho feito na minha vida, a Lu também vai compartilhar o que tem feito na vida dela, para vocês aplicarem, caso queiram, e depois compartilhar com a gente os resultados, como é que foi, qual foi a mudança que vocês perceberam. Legal, Lu. Então vamos começar, gente, por uma coisa muito básica, né? Vamos tentar entender um pouquinho sobre o que é atenção, o que é foco. Então, de uma maneira bem prática, gente, a atenção é como um holofote ligado. E o foco é como se fosse o tempo que a gente consegue deixar esse holofote ligado. Quanto tempo de duração esse holofote fica ligado. Então, a gente pode pensar no nosso dia a dia. Quem nunca sentou para estudar, né, começou a ler, começou a estudar e daqui a pouco já foi ali. Já viajou na maionese, né? Exatamente. Já o celular já mostrou ali uma notificação e quando você viu passou 20, 30, 40 minutos, uma hora, ali você já passou no TikTok. Então, a gente percebe isso. E às vezes são as distrações e às vezes é o próprio processo do cérebro, que uma coisa que eu aprendi no livro Uma Mente Organizada é assim, que a gente tem o nosso modo devaneio. E é natural. E isso, quando eu descobri, para mim foi tão libertador, porque eu começava a ler e já imaginava em coisas, já pensava, viajava na maionese com outras coisas, e eu me culpava, porque eu não conseguia prestar atenção naquele texto. Então, por isso que a gente tem que estudar e fazer pausas, como a Lu vai comentar de algumas técnicas mais pra frente. Por quê? Porque, naturalmente, nós temos o nosso modo devaneio. E isso faz parte, nosso cérebro não tem estrutura, não foi construído ao longo dos anos dos nossos ancestrais, para a gente ficar 100% 24 horas focado. Não existe. Existe um limite. E é importante quando a gente reconhece esse limite. Então, quando você for estudar, tenha isso em mente. Qual é o seu limite? Né? Se você começa a estudar e você vê que você só consegue ficar 10 minutos, ok, esse é o teu limite hoje. Pouco a pouco você vai aumentando. De 10 você vai para 15, de 15 vai para 20, dá um tempo, dá uma distraída. E uma coisa que você trouxe, né, Lu? Às vezes ficou lá 20 minutos no TikTok. Rede social não é tempo de descanso. Verdade, isso é muito importante. Não é tempo de descanso. Eu vou ficar aqui para descansar um pouquinho. Não. A gente vai falar sobre a dopamina também aqui no podcast de hoje. É verdade, você vê, gente, a nossa atenção seletiva e sustentada,
né, ela é controlada pelo nosso córtex pré-frontal. Então, é essa parte, né, do cérebro que trabalha com isso, né? Ela é responsável por isso, né? E o que as redes sociais fazem? Elas fragmentam a nossa atenção, né? E elas vão liberando, elas são projetadas para isso, para liberar essas doses de dopamina, criando esse ciclo vicioso de distração. Então, por isso, cada vez, né, mais, a gente consegue ficar menos tempo concentrado em algo para estudar. E aí, o nosso cérebro já está ansioso, porque ele quer mais dopamina. Daí a gente vai lá, né, para as redes sociais e a gente fica rolando aqueles feeds, porque a gente quer dopamina. Né? A gente já está viciado em distração. Isso é uma coisa bem importante. Né? E aproveitando o gancho, um outro livro, pessoal, que eu quero comentar é sobre A Nação Dopamina, que ele traz bem isso, né? O vício das redes sociais, mas não pela rede social em si, porque você está acostumado a ver o vídeo, porque isso, por aquilo. É porque realmente ele libera essa dopamina em cada videozinho, cada novidade que você tem ali, cada coisa que você... às vezes você nem quer olhar, mas às vezes o título é curioso, é um padrão, uma coisa que você nunca viu. Agora com os vídeos de IA, né? Esses dias eu vi uma cena, uma pessoa tirando um leão marinho do fundo do mar, que tinha um monte de caramujo nele. Eu falei, cara, será que isso é verdade ou é IA? Daí no final eu entendi que era uma IA. Então assim, aquilo pra mim, naquele momento, foi uma baita dopamina. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito diferente. Estava fora do meu padrão, assim, das coisas que eu procuro. Então assim, todos nós estamos viciados em dopamina, de tanto olhar celular. E o que está acontecendo? Não é que a gente não vai usar o celular, porque está tudo certo, né? A questão é limitar isso. Mas o que está acontecendo no nosso cérebro organicamente? Também já tem uma outra pesquisa, que foi um dos assuntos mais procurados no final do ano passado. O termo em inglês agora eu não vou me lembrar, que a tradução seria cérebro podre. No sentido de que a gente está com a atenção tão fragmentada, que a própria estrutura do cérebro, né, da mente, da organização da mente, ela está se perdendo, né? Ela começou a estrutura que foi criada ao longo dos anos, geneticamente falando, ela começou a se perder. Então também alguns estudiosos estão trazendo isso porque a gente não está acostumado com excesso de informações, com excesso de estímulos, principalmente, né? O que tem, muitas pessoas estão trazendo aí de comorbidade, transtorno sensorial, etc., que antes talvez a gente não escutasse tanto, não que não tivesse, mas isso tem aumentado aí ao longo do tempo, porque o modo de vida nosso é um modo, vamos dizer outra palavra, no mínimo estranho. Não está tão saudável assim. Só que o que a gente quer trazer no podcast é soluções. Existem soluções que parecem óbvias e simples, mas quando você muda 1 grau da tua direção, lá na frente vai fazer diferença. Talvez o impacto não é tão impactante hoje, mas você vai mudando, quebrando hábitos ruins, inserindo bons hábitos, você vai tendo mais saúde, mais qualidade de vida, mais saúde mental, porque a vida está estruturada para você adoecer, infelizmente. Nossa, isso é muito real. Infelizmente, né, a gente está tendo um uso muito excessivo, né, de telas. E isso começa o quê, né? Está muito associado à redução da nossa capacidade de concentração e o aumento da impulsividade. Olha só, né? E é como a Elô disse, né? São pequenas atitudes, né, que nós vamos fazendo continuamente, ou seja, todos os dias, porque não dá para mudar da noite para o dia. Mas são pequenas alterações, né, com persistência, que nós vamos mudando alguns hábitos. E é isso mesmo, né? A gente vai colher resultados. E não é da noite para o dia, né? Eu tenho, né, conhecidos, adolescentes que dormem 3 da manhã. Né? E aí eu falo assim, mas como é que você acorda outro dia para ir para aula? Se você dorme, eu pergunto, o que você fica fazendo? Eu fico assistindo. Aí eu falei assim, mas olha a tua qualidade de sono.
olha os hormônios, né, que são produzidos enquanto você dorme. Né? Eu falei, então vamos fazer assim, você tem que fazer um pacto consigo mesmo, para a tua saúde. Se você vai dormir todo dia às 3, amanhã você vai dormir às 2. Né? Você vai reduzindo aos poucos. Porque não adianta também ele querer dormir 10 da noite, vai ficar rolando na cama e não vai conseguir. Eu não tô acostumada. Exatamente. Então é aquele caminho que você vai desmamando mesmo, né? O corpo daquele hábito que você já tem, né, há muito tempo. E é assim que a gente vai construindo mudanças leves, mas que vão se consolidando, né, ao longo do tempo. Acho que isso que você apontou é muito importante, né? Que bacana, Lu. Vamos pensar também sobre algumas dicas, né? Algumas coisas práticas aí, né? Para ajudar, né, o pessoal. Eu acho que outra coisa também bacana a gente falar, porque a gente tem muito aquilo de multitarefa, né? Nós somos multitasking. Isso é importante. O que você pensa, né, Lu? O que você também tem visto sobre isso? O que eu tenho aprendido é que nós não fomos criados, o cérebro não consegue processar várias fontes de informação ao mesmo tempo. Que, embora a gente fale, né, eu faço isso, aquilo... Principalmente a mulher, né, tem essa coisa, né? Exatamente. E o que os professores falam, olha, a gente não teve ainda essa mudança, né, na biologia, né, a gente não conseguiu, embora a gente, né, como sociedade, temos comportamentos, né, que se alteraram em pouco tempo, a mudança, né, no nosso cérebro demora muitos anos, né, para realmente ter uma adaptação, né, da nossa espécie. Então, eu acho que isso é uma coisa importante porque, né, a gente precisa de atenção para consolidar memória, para processar informação, gente, principalmente informações complexas. Né, a gente precisa de atenção. A atenção ela é essencial para a aprendizagem. Para você aprender algo, você tem que consolidar a memória. Né? Você tem que estar focado. Então, essa história de a gente estudar, eu estou... O celular do lado. Exatamente. Não funciona, gente. Não dá, né? Ou com a série ali, com o Netflix ali ligado, pausado, você não vai conseguir. Né? Então, vamos falar um pouco de algumas dicas práticas, Lu, para justamente ajudar o pessoal a conseguir aí, lidar com isso. O que você gostaria de dar uma primeira dica? Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal, assim, né? Eu sempre achei bonito fazer muitas coisas, dar conta de muitas coisas e tal. Acho que ao longo da vida a gente vai realmente dando conta de N situações. Existe muito estresse acadêmico. Todo professor acha que só tem a disciplina dele, coloca lá listas infinitas de exercício, outras coisas para fazer em casa, etc. Mas tem um momento que você fica acumula muito, né, tarefas, atribuições, e você também tem seus limites, você não vai dar conta de tudo. Então, acho que a primeira lição é você reconhecer. O que a gente sempre fala no Conexão, né? Você não cai na tentação de se matricular em muitas, milhões de disciplinas, porque você vai terminar o curso mais cedo, porque você vai entrar no mercado de trabalho mais cedo e tal. Pela lógica, isso tem sentido. Mas se você faz lá, sei lá, já vi aluno fazendo 15 disciplinas por semestre, aí você calcula, né? Pelo menos 2 horas por semana fora da atividade da aula, o teu tempo. Então, quantas horas você vai precisar? 2 horas é o mínimo. É para você aprender, não é para você passar pela disciplina, para você aprender. Então, assim, falar assim, às vezes menos é mais. Essa é a primeira coisa. Eu acho que menos disciplina nesse sentido, com a intenção de você realmente aprender, não só passar pelaquela matéria. Às vezes eu me recordo de algumas coisas que eu aprendi na graduação que eu falo, cara, eu não aprendi, eu passei. Não ficou um conhecimento daquela disciplina, então se no meu histórico está lá 30 horas, acho que eu não lembro 10 segundos do que de fato era para aprender. Então isso é ruim. Então acho que vocês precisam também
focar, conhecer esses limites, fazer esse cálculo básico, 2 horas a mais fora a sala de aula por semana para cada disciplina. Tá? Então, acho que isso aí é muito importante. Você estava falando das multitarefas, né? Se vocês começarem a focar, tipo, eu tenho um trabalho, eu tenho que responder o WhatsApp, eu tenho a demanda do grupo, eu tenho um monte de coisa. Faz uma coisa de cada vez. Eu tenho que terminar esse trabalho. Então, no seu computador só pode estar aberto abas relacionadas àquele trabalho. Se você abre o WhatsApp ou uma rede social ali, a tentação de você se perder, se distrair de novo, é grande. Né? Claro que uma distração, às vezes é bom você sair e fazer uma outra coisa. Mas você acabou de sentar para começar a trabalhar e você vai abrir o WhatsApp, não vai render. Não vai render. Você vai ficar 3 horas sentado, você vai falar, poxa, eu não fiz nada. Né? Mas por quê? Porque você estava distraído, estava olhando o WhatsApp, estava vendo outras coisas. A gente se comunica muito pelo WhatsApp. Me chama, a mãe liga, o pai não sei o quê, o vizinho não sei o quê. Quando você vê, já foi. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Você deixar... eu vou sentar para estudar? Não, 20 minutinhos, tira o WhatsApp. Depois você olha. Né? Naqueles 10 minutos de pausa, você até pode dar uma olhada no WhatsApp, mas também, aí já vem a segunda dica, já bloquear. Porque a possibilidade de você se perder nas redes sociais, quando você vê você já está 2 horas, ela é alta. Ela foi feita para isso. Verdade. Né? Para te prender ali dentro. Então, eu uso o Oasis, que é um aplicativo que você só consegue abrir um de cada vez e ele tem um timer. Ele é free, gratuito, mas tem outros aí que vocês podem usar que vocês limitam. Eu limitei 30 minutos de Instagram por dia. E nos primeiros dias foi difícil, gente, porque eu estava muito... tudo bem, eu trabalho com isso, mas isso não é justificativa para consumir minha vida. Exato. Então, é importante, sim, colocar limitador. E por que é bom? Vocês vão ter mais qualidade de vida. Vocês vão perder menos tempo no devaneio mental de você estar ansioso, perdido. Você sabe que tem 1000 coisas para fazer e você passa 1, 2, 3 semanas e a produtividade é muito pequena. Então, quando você vai ordenando, né? Você gosta muito dessa palavra, né, Lu? Ordenar, lembra de você. Ordenar, né? Dar ordem e organizar caixinhas dentro do seu cérebro. Pô, o que eu vou fazer agora? Trabalho. Cara, é trabalho. Agora eu vou fazer atividade física. Cara, é atividade física. Né? Agora eu vou escovar os dentes e cuidar de mim. Cara, escovar os dentes e cuidar de você. Então, assim, você faz uma tarefa completa por blocos, né? Porque senão é complicado. É complicado, você se perde. Você vai chegar um momento que você vai falar assim, meu Deus do céu, eu tinha tanta coisa, passou o dia e não fiz nada, porque você se perdeu dentro de você mesmo. E assim passa a semana, assim passa o mês, anos. Eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Estar presente no tempo presente. Uhum. E a gente, né, tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, não está presente. E aí, não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu isso comigo. Estou escovando os dentes, estou fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, aí eu não lembro se eu fechei a porta, se eu tranquei isso, onde que eu deixei a chave, porque é atenção. Porque você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo e o nosso cérebro não vai fazer. E você está no modo devaneio, né, nessa hora. Né? E ok, a gente entra nesse modo devaneio com muita facilidade. Mas quando a gente está falando de desempenho nos estudos, corta isso em bloco. Exato. A disciplina tá, mas qual que é o assunto? O assunto X. Eu vou estudar 20 minutos isso aqui. E faz. No 21º, você até pode ter uma outra atividade, levantar, tomar uma água, fazer outra coisa. Ok. Mas vai treinando, vocês vão vendo que vocês vão ter mais tempo, mais produtividade e esse resultado vai vir já no próximo mês. Verdade. Não é lá na frente, é no próximo mês, porque você fez blocos, organizou. E a nossa mente é assim.
no livro Minha Mente Organizada, ele fala, né, que a nossa mente é como se fossem sistemas independentes. Que legal. Né, que são as caixinhas. Então, eu tenho na minha, né, vou falar da minha vida pessoal. Tenho a minha caixinha da casa, da UTFPR, a caixinha do meu filho, a caixinha do meu marido, a caixinha de cuidar de mim. Elas são independentes, só que quando você está lá na tua casa pensando no que você tem que fazer, todas as caixinhas estão te dando alerta. Falta isso, aquilo, barará, barará, barará. A tua mente fica confusa. Você fala, meu Deus, é tanta coisa e não faço nada no final das contas. Então, quando você ordena, você entra naquela caixinha. Pô, a caixinha agora eu vou estudar para isso. Então, eu vou estudar. É da matéria X, assunto Y. Fechou. Você vai ter um sentimento até de satisfação maior. Alívio. Fala, puta, eu consegui fazer isso, graças a Deus. Exato. Então, é um. Aí eu tenho a caixinha 2, né? Muitos moram longe de casa, tem coisas para cuidar, né? A vida adulta é assim mesmo, né? Sejam bem-vindos. Então, aí vem a caixinha de você ir no mercado, limpar a tua casa, arrumar a tua cama, lavar a tua... Horas da minha semana eu vou fazer isso. Faz, coloca naquela caixinha. Daí você só faz isso. Você pode escutar uma música? Pode. Porque a música não necessariamente é para você se concentrar. A música foi feita para você relaxar mesmo. Agora, eu já não... Minha opinião, tá? Heloísa CPF, falando agora. Eu não gosto de escutar, por exemplo, fazer alguma coisa da casa escutando um podcast de um assunto que para mim é importante. Não, para mim não funciona. Porque é a atenção dividida. Para mim, naquele momento, não funciona, me sobrecarrega. Mas cada um é cada um. Tem gente que escuta podcast Pra mim já dá certo. Né? Tá tudo bem. No trânsito, tem pessoas que vão bem para ver aquele tempo, escuta, dá risada, vê alguma coisa, tá tudo certo. Mas aí você tem que testar. É autoconhecimento, gente. Aí você tem que testar e ver. É verdade. Cada um é cada um. Isso que a Elo falou, gente, de separar, né? 20 minutos para estudar e daí você tira 5 minutos para levantar, tomar uma água, esticar a coluna. Isso é nada mais, nada menos que a técnica Pomodoro. Então, essa é uma dica já para vocês. A Elo falou do bloqueio, né? Um aplicativo que vai bloquear ali as notificações, que ela tem o Oasis, tem outros gratuitos. Esse outro que ela disse também é Pomodoro, que é 20 minutos de atenção focada, você vai estudar 5 minutos, que você vai levantar, vai tomar uma água, estica a coluna, né? Vai ali na janela, ver alguma coisa. Isso também é bom para os olhos, né? Existe um exercício ocular de você olhar distante, o oftalmo ensinou isso, né? Olha lá para o horizonte, porque também vai exercitar os músculos, gente. Olha só, os olhos, né? Porque a gente fica muito tempo ali focado. Então, vocês já aprenderam 2 técnicas. Tem a de respiração, né? Conta para eles como que eles podem fazer essa de respiração, que, gente, é essencial a respiração para o cérebro, um bom funcionamento do cérebro e outros benefícios. Tem várias técnicas, né? Eu vou passar 2 que são próximas, elas são simples, talvez uma uma variação da outra, que é quando você puxa o ar, você conta até 4, segura o ar, conta mais 4, mentalmente, né? E solta o ar, conta mais 4. Então ela é simples, né? Você puxou, segura 4, soltou, né? Em até 4 tempos. Você faz isso 3 vezes, você já vai ver que teu corpo já dá uma soltadinha, né? Isso é uma das técnicas também. Uma que eu aprendi recentemente num clube de meditação, que eu achei bem interessante, que ela é específica para cognição. Ela é indicada você fazer de manhã ao acordar. Então, na beira ali da tua cama, né, você senta lá quietinho. Aí você também vai puxar em 4, puxa a respiração em 4. Aí o teu pescoço, você abaixa um pouco, né, que é o queixo, e gira 3 vezes para um lado e 3 vezes para o outro, tudo na mesma respiração, tá? E depois você solta. Então, assim, é uma forma
de você trabalhar o teu cognitivo, de você, inclusive, dar foco. Tem alguns estudos, né, sobre esse tipo de prática e quanto isso interfere, que é bem interessante se você quer ser um estudante de alto desempenho. Uma pessoa que não passou pela faculdade, né, apenas aprendeu, realmente teve uma formação, realmente teve um processo de aprendizado. Então, a base das duas respirações é praticamente a mesma, quatro tempos. Segurou, puxou, segurou e soltou. A outra também é da mesma forma, você puxou, só que daí quando você segura, você movimenta o teu pescoço e solta também em 4 tempos. Eu acho elas respirações simples, práticas simples. Não gasta dinheiro. Não gasta muito tempo. Não, você faz ele 3 vezes, você já vai ver a diferença, já vai sentir a diferença. E ela vai, querendo ou não, por isso que eu falo, vocês têm que se testar, ela vai te dar melhor desempenho. E, gente, eu tive, né, uma época da minha vida de distúrbio de sono, então eu tive que tomar remédios muito fortes para dormir. E eu fazia essa técnica de respiração para relaxar mesmo, para dormir. Fazer meditação guiada, a respiração, então ele ajuda porque ele relaxa. Então, gente, isso tudo está ao nosso alcance, né? A gente não tem que gastar e vai ajudar muito na qualidade, vai ajudar no sono. Então, tudo isso realmente vai colaborar com a nossa saúde mental. Isso é essencial, gente. Não é só sobre aprendizagem, é sobre saúde mental, é sobre qualidade de vida, autocuidado, né? E sobre você conquistar também os seus objetivos, né? Vocês estão na faculdade, né? Vocês têm um projeto, um sonho, né? Tem algo a conquistar. E a gente sabe que o meio acadêmico ele é estressante, né? Ele exige, vai ter, né, momentos mais difíceis, né? Mais estressantes que outros, e a gente tem que cuidar, né? Para não adoecer no processo. Então, isso que a gente falou hoje é essencial, né? É algo que a gente às vezes ouve bastante, mas é um momento, né, que isso aqui não pode ser só mais uma informação. Coloque em prática, conte para nós, né? Se você deixa um comentário depois. Isso, deixa um comentário, fala, olha, eu já fiz tal prática e para mim funcionou, né? E tem gente que vai falar, para mim não funcionou. Falem, né? Olha, o que mais que vocês podem trazer aqui pra gente? Então compartilhe também um pouco, né, do que deu certo, o que não deu certo. Acho que isso é muito importante. E, gente, escolham ter tempo com a natureza, né? Faça um detox digital. Isso é bom. Né? Vai numa praça, gente, que tenha perto de casa, se tiver um bosque, um lugar assim para você caminhar, olhar para a natureza, né? Porque a gente está cercado de barulho, né? Nós somos uma sociedade com muito estímulo, com muito barulho, e a gente precisa ter, né, esse tempo, né? Deixa o celular em casa, vai ali, dá uma caminhada, respira. Né? Respira e não pira, né? Exatamente. Então, são coisas que a gente pode fazer, que a gente pode colocar, né? É domingo que eu consigo fazer isso, então, domingo. E a gente vai colher, né, resultados. Eu acho que era isso que a gente queria passar para o pessoal hoje, né? Muito bom, pessoal. Então, nos vemos no nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.